Um homem com uma vida aparentemente perfeita encontra uma foto de sua infância nas mãos de um estranho. Mas ao descobrir os segredos ocultos de sua família, ele percebe que toda a sua vida foi uma mentira. O que você faria se tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo fosse apenas uma ilusão? João acordava todos os dias na mesma hora, naquela hora da manhã em que o sol começava a iluminar as ruas da cidade. Para ele, nada melhor do que a previsibilidade de uma rotina bem calculada. Ele sabia exatamente quantos minutos levaria para se vestir, fazer café e calçar os tênis para a corrida matinal no parque próximo. Aquele parque, sempre igual, era o seu refúgio. As folhas das árvores, o som dos pássaros acordando e o barulho suave do caminho sob seus pés eram as pequenas coisas que lhe davam paz. João viu sempre os mesmos rostos ao longo do seu percurso, outros corredores ou pessoas a passear os seus cães, todos absortos nos seus próprios mundos. Era um espaço partilhado, mas, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. Naquela manhã, porém, algo parecia um pouco diferente. Senti uma espécie de desconforto que não conseguia identificar. Numa curva da estrada, ele notou uma figura desconhecida. Ela era uma velha de cabelos grisalhos e olhos brilhantes, que o observava com um sorriso enigmático. A presença dela não era intrusiva, mas havia algo em seu olhar que o fazia se sentir exposto, como se ela soubesse algo sobre ele. Sem saber porquê, João diminuiu a velocidade ao passar perto dela. A velha manteve o sorriso, e seus olhos pareciam brilhar quando ele olhou para ela. Naquele momento sentiu um misto de curiosidade e apreensão, emoções que raramente o acompanhavam em sua vida ordeira. "Bom dia, João", disse a mulher, como se o conhecesse desde sempre. Ele parou, surpreso por ela saber seu nome. Ele não se lembrava de tê-la visto antes, muito menos de ter lhe dado alguma pista sobre quem ela era. Tentou lembrar se a tinha visto na vizinhança ou em outro lugar, mas não conseguiu encontrar nada em sua memória. "Eu o conheço?", ele perguntou, com uma mistura de perplexidade e educação. A mulher não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo que segurava na frente dele. João olhou perplexo quando ela lhe entregou uma fotografia amarelada e gasta pelo tempo. Ele olhou a imagem com atenção. Era uma foto sua, de quando era criança. Ele estava parado no que parecia ser um parque, muito parecido com o atual, com uma expressão de alegria despreocupada da qual mal se lembrava. O que isso significa?", ele gaguejou sem tirar os olhos da fotografia. A velha não respondeu diretamente, mas o seu sorriso permaneceu, agora tingido de uma melancolia que ele não compreendia. "É uma memória antiga, João. Uma lembrança que você deve lembrar", disse a mulher, e antes que ele pudesse responder, ela saiu andando pelo caminho do parque, deixando-o ali, sozinho e confuso. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedogtranslator.com. João apertou a foto na mão sem conseguir se mover. Perguntas giravam em sua mente, e a tranquilidade de sua rotina matinal havia desaparecido completamente. De volta ao seu apartamento, João estava sentado à mesa da sala de jantar, olhando para a fotografia com um misto de descrença e intriga. A imagem mostrava um menino de cerca de 5 anos, cabelos escuros e sorriso radiante. Sem dúvida, aquela criança era ele, mas por mais que tentasse, não se lembrava de ter estado no local onde a foto foi tirada. Ele também não conseguiu identificar mais ninguém na imagem que lhe oferecesse alguma pista. Ele virou a foto, procurando por alguma pista no verso. Não havia nada escrito, nem uma data, nem um nome. Parecia que aquela foto sempre esteve escondida, esperando que alguém a trouxesse à luz na hora certa. João pensou na mulher do parque. Havia algo no olhar dela que o perturbava profundamente, como se ela conhecesse cada detalhe de sua vida, mesmo aqueles que ele mesmo não conhecia. O sorriso enigmático da velha ainda estava gravado em sua memória, e a certeza com que ela o chamara pelo nome parecia irreal, como se fosse um sonho estranho. Naquela tarde, movido por uma preocupação que não conseguia compreender, decidiu visitar sua mãe adotiva, Dona Helena. Ao longo da sua vida, Helena sempre foi uma figura de apoio, alguém que lhe proporcionou estabilidade e amor incondicional. Ele nunca sentiu necessidade de questionar nada sobre seu passado. Ele presumiu que suas memórias eram suficientes.
O que aconteceu, filho? Você tem uma expressão que eu nunca vi em você antes, comentou Helena, notando seu rosto tenso enquanto tomavam café na pequena sala. Achei uma coisa estranha, respondeu João, tirando a fotografia do bolso e entregando-lhe com algum nervosismo. Helena pegou a foto nas mãos e olhou com atenção. Sua expressão, que a princípio era de curiosidade, aos poucos se transformou em algo mais sério, quase doloroso. João percebeu que ela estremeceu um pouco, embora tentasse disfarçar. Você sabe alguma coisa sobre isso, mãe? Ele perguntou, tentando capturar cada detalhe do rosto de Helena. É só uma foto antiga, filho, respondeu ela, evitando os olhos dele e colocando a foto sobre a mesa. João percebeu um tom de evasão na voz dela, algo que nunca tinha ouvido nela antes. Por que você nunca me contou sobre isso? Não me lembro desse momento e... De onde veio essa foto? A frustração e a confusão surgiram em sua voz, e ela não conseguia entender por que sua mãe parecia tão relutante em falar. João, algumas coisas não são importantes, respondeu Helena, vagamente e sem muita convicção. Parecia que algo pesava em sua alma, mas ao mesmo tempo ele se recusava a abrir as portas para essa parte de sua vida. Eles não são importantes? Mãe, encontrei essa foto minha quando criança, de um momento que não me lembro, cedida por uma mulher que diz me conhecer. Você não pode dizer que isso não importa. Helena permaneceu em silêncio, apertando as mãos no colo, sem conseguir responder. João sentiu que algo importante estava sendo deliberadamente ignorado. Pela primeira vez na vida, a confiança que sempre sentiu em sua mãe foi abalada e uma semente de dúvida começou a germinar dentro dele. Não obtendo resposta, João devolveu a foto, determinado a descobrir a verdade por si mesmo. No dia seguinte, João acordou com um misto de determinação e ansiedade. A noite anterior tinha sido longa e agitada, repleta de pensamentos que giravam em torno da fotografia e da atitude evasiva da mãe. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da mulher no parque e as perguntas que havia deixado sem resposta. Determinado a obter clareza, ele voltou ao parque na esperança de encontrá-la novamente. O ar da manhã estava fresco e a brisa suave agitava as folhas, criando uma atmosfera quase surreal. João foi ao mesmo local onde tinha visto a velha no dia anterior. Ele olhou em volta, procurando algum sinal da presença dela, até que finalmente a viu, sentada em um banco à sombra de uma grande árvore, como se estivesse esperando por ele. Com um misto de nervosismo e curiosidade, ele se aproximou. A mulher olhou para ele e sorriu calmamente, o mesmo sorriso enigmático que tanto o intrigou na primeira vez. Eu sabia que você voltaria, João, disse ela, continuando a observá-lo com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver além do visível. Quem é você? E como você conseguiu essa foto? Ele perguntou, mostrando a foto que ele guardava cuidadosamente no bolso. Minha mãe não me dá respostas, mas parece que você sabe mais do que eu sobre minha vida. A mulher observou-o em silêncio por alguns momentos antes de falar. Meu nome é Amélia, disse ela em tom lento. E sim, João, eu sei coisas sobre você que você nem imagina. Coisas que podem ter sido escondidas de você para protegê-lo ou para evitar dor desnecessária. A menção da palavra dor despertou ainda mais a curiosidade de João, embora também tenha gerado uma sensação de alerta. Era como se, de alguma forma, ele sempre soubesse que havia uma parte de sua história que estava escondida, algo que nunca lhe foi contado. Proteger-me de quê? Ele perguntou, cada vez mais intrigado. Minha mãe, ela não quer falar sobre isso e não sei porquê. Amélia olhou para ele com compaixão e assentiu lentamente. Às vezes as pessoas guardam segredos pensando que estão fazendo a coisa certa. Mas esses segredos também podem se tornar correntes, algo que impede alguém de descobrir quem realmente é. Sua família salvou muitas coisas, João. Coisas que agora estão batendo à sua porta. Minha família? Ele repetiu, sentindo uma mistura de descrença e medo. O que você tem escondido de mim? Amélia não respondeu de imediato. Em vez disso, ele estendeu a mão e acariciou suavemente as costas da mão dela. Um gesto que despertou em João uma inexplicável sensação de familiaridade. Embora mal a conhecesse, ele sentia uma ligação profunda e estranha com aquela mulher. As respostas estão aí, João. Você apenas tem que procurá-los.
Mas lembre-se, às vezes a verdade não é tão simples quanto parece e pode mudar a forma como você vê quem você ama, disse ele em tom carregado de advertência. João sentiu um nó no estômago, mas também uma centelha de determinação. Ele não podia mais ignorar essas pistas, nem o desejo crescente de conhecer a sua própria história. Embora não entendesse bem porquê, sentiu que esta mulher, Amélia, estava de alguma forma ligada a ele e ao segredo que a sua mãe se recusava a revelar. Ele se despediu dela, determinado a encontrar respostas. Nessa mesma tarde, João foi à casa de uma tia distante, alguém que não via há vários anos. Ele sabia que sua mãe sempre teve uma relação distante com o resto da família. Algo que ele nunca havia questionado, mas que agora lhe parecia suspeito. Talvez, pensou, alguém dos seus familiares lhe pudesse dar uma pista, algo que confirmasse ou desmentisse as palavras de Amélia. A casa de sua tia Olga era modesta, cercada de plantas e decorações antigas. Olga era uma mulher reservada e de poucas palavras, mas sempre foi gentil com ele. Quando ele chegou, ela o cumprimentou com um sorriso caloroso, embora ao olhar para ele de perto, parecesse perceber algo em seu rosto. "Está tudo bem, João? Parece que você tem algo em mente", comentou ele ao convidá-lo para sentar na sala. João sentou-se na poltrona da sala, olhando as paredes cheias de fotos antigas de família, e decidiu ir direto ao assunto. "Tia, preciso saber mais sobre minha infância. Você se lembra de alguma coisa de quando você era pequeno? Qualquer coisa que você possa me contar. Sinto que há coisas que não sei sobre minha história." Olga olhou para ele em silêncio, com uma expressão que misturava surpresa e uma pitada de desconforto. Ele respirou lentamente e, após uma pausa, começou a falar. "João, há coisas que talvez seja melhor não mexer", disse ele, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. "Às vezes, saber demais pode fazer mais mal do que bem. Eu só quero entender. Não me lembro de muitas coisas, mas ultimamente tenho sentido que há algo que não me contaram. Algo importante. Por favor, tia, se você souber de alguma coisa, me diga", insistiu João, percebendo como Olga parecia cada vez mais incomodada. Ela suspirou, olhando as fotos na parede, como se buscasse forças para falar nelas. "Quando você era criança, você e Helena moravam em outra cidade, mas vocês se mudaram. De repente, e ninguém entendeu o porquê. O motivo nunca ficou claro para o resto da família. Só me lembro que um dia sua mãe nos disse que não iriam mais nos visitar." João franziu a testa, tentando lembrar de algo, alguma imagem ou sensação daquela época. Mas não havia nada, apenas um vazio que agora parecia ainda mais profundo e desconcertante. "E ele nunca lhe contou por que nos mudamos?" Ele perguntou, sentindo a intriga crescendo a cada palavra. "Helena nunca quis falar sobre isso. Ele apenas disse que era o melhor para você e que entenderíamos com o tempo", respondeu Olga, evitando o olhar dele. A resposta evasiva deixou João com uma sensação amarga na boca, como se o tempo tivesse corroído as verdades que um dia existiram. Naquela noite, já em seu apartamento, João não conseguia dormir. As palavras de Olga ecoaram em sua mente, lembrando-lhe os fragmentos desconexos de suas próprias memórias. Fechou os olhos e concentrou-se, tentando recuperar alguma imagem, algum vestígio daquela vida antes da mudança. Por fim, uma visão embaçada surgiu em sua mente. Uma casinha, um quintal com uma grande árvore e uma sensação de pressa, como se tivessem saído às pressas. Ele também se lembrou dos olhares preocupados dos adultos ao seu redor, sussurrando coisas que ele não entendia. Era uma lembrança vaga e confusa, mas suficiente para saber que algo importante havia acontecido em sua infância. Ele saiu da cama, impressionado com a revelação. Ele sabia que não poderia ficar sozinho com aqueles fragmentos. Agora ele tinha certeza de que precisava confrontar a mãe novamente, desta vez determinado a não permitir que ela escapasse da verdade. Na manhã seguinte, João foi para a casa da mãe com um nó no estômago. As palavras de sua tia Olga e as lembranças nebulosas de sua infância inundaram sua mente, fazendo-o sentir como se uma verdade iminente estivesse prestes a vir à tona. Ao chegar, bateu com firmeza na porta, disposto a não sair até obter respostas. Dona Helena abriu a porta e olhou para ele com uma expressão mesclada de surpresa e preocupação. "João,
Não esperava ver você tão cedo, disse ele tentando sorrir, embora seu tom revelasse certo nervosismo. Mãe, precisamos conversar. Tem uma coisa que você tem escondido de mim e não vou embora até que você me conte, declarou João com uma determinação que até o surpreendeu. Ele entrou em casa sem esperar convite e sentou-se no sofá, observando sua mãe o seguir silenciosamente, com as mãos entrelaçadas e os olhos desviados. O que você quer dizer, filho? O que você acha que estou escondendo? Ela perguntou, embora sua voz mal conseguisse esconder o tremor. João tirou a foto do bolso e mostrou-lhe novamente. Quero saber sobre essa foto. Quero saber por que nos mudamos tão repentinamente quando eu era criança e por que você nunca me contou nada sobre isso. Mãe, não sou mais criança. Mereço saber a verdade. Dona Helena olhou a fotografia em silêncio por um longo momento e João notou como seus ombros pareciam afundar sob o peso de algo que carregava há anos. Finalmente, ela suspirou e sentou-se ao lado dele, olhando-o com tristeza. João, eu nunca quis te machucar. Ele começou, e sua voz falhou. Sempre achei que era melhor para você, que era melhor que alguns segredos ficassem no passado. Mas vejo que não posso mais esconder isso de você. Ele ouviu atentamente, com o coração batendo forte enquanto ela continuava, lutando para encontrar as palavras certas. O motivo pelo qual nos mudamos foi complicado. Aconteceu algo que me fez pensar que era preciso nos afastar, recomeçar num lugar onde ninguém nos conhecia, onde se pudesse ter uma vida sem sombras. João assentiu, encorajando-a a continuar. Ele sabia que havia mais, que ela ainda relutava em revelar algo importante. Havia outras pessoas envolvidas, ela continuou, escolhendo cada palavra com cuidado. Pessoas que decidiram que a sua vida deveria seguir um caminho diferente. Pessoas que consideraram que era o melhor para você. Aceitei essa decisão, acreditando que estava protegendo você. Mas sempre soube que um dia chegaria o momento em que você me perguntaria sobre isso. A frustração de João cresceu ao ouvir aquelas palavras vagamente formuladas. Ele sentiu como se ela estivesse agarrada a algum tipo de barreira invisível, uma barreira de dor e culpa. Quem eram essas pessoas? Por que você decidiu sobre minha vida sem meu consentimento, sem nem me dizer a verdade? Ele perguntou com um misto de raiva e desespero. Helena desviou o olhar e João sentiu-se à beira de um precipício emocional, com medo de dar o próximo passo. Não posso lhe contar mais nada, filho. Ele finalmente disse, sua voz pouco acima de um sussurro. Só peço que confie em que tudo foi feito com amor, mesmo que isso pareça difícil de entender agora. Mas João já não estava disposto a aceitar meias-verdades. A confissão incompleta de sua mãe apenas intensificou seu desejo de chegar ao fundo da história. Saiu de casa com a alma cheia de perguntas, decidido a voltar a falar com Amélia. Ela parecia ser a única que poderia lhe dar as respostas que ele tanto desejava. João chegou ao parque com um misto de nervosismo e determinação. A conversa com sua mãe deixou nele uma profunda ferida emocional, um sentimento de traição que ele não podia ignorar. A sua mente agarrou-se às palavras vagas e elusivas de Helena, e ele sabia que só havia uma pessoa que lhe poderia esclarecer toda aquela confusão: Amélia. Então ele saiu em busca dela, sem saber se a encontraria lá novamente. Para sua surpresa, Amélia estava no mesmo banco, como se já soubesse que ele vinha. Ao vê-lo, ela sorriu para ele com uma ternura que só aumentou sua frustração e ansiedade. Sem rodeios, João sentou-se ao lado dela, e antes que ela pudesse falar, inclinou-se em sua direção, olhando-a intensamente. Amélia, preciso de respostas. Minha mãe se recusa a me contar toda a verdade. Não posso continuar com essas sombras na minha vida. Se você souber de alguma coisa, imploro que me diga agora, exclamou ele com a voz cheia de angústia reprimida. Amélia suspirou e ele percebeu em seus olhos um brilho de tristeza que estava escondido atrás de seu sorriso enigmático. João, eu sei que isso é um fardo pesado e acredite, se eu pudesse ter contado antes, eu teria feito. Mas eles me proibiram de me aproximar de você e eu respeitei essa decisão. Até agora. João sentiu o coração bater forte. As palavras dela sugeriam algo muito mais profundo do que ele imaginava. Algo que o abalou. Eles proibiram você de se aproximar de mim? Por quê? Ele perguntou, tentando acalmar a tempestade de emoções que sentia.
Amélia olhou diretamente para ele, como se tentasse se conectar com a criança que ele já foi. Porque eu sou sua avó, João. Eu sou a mãe da sua mãe biológica, e há muitos anos, sua mãe e eu fomos forçados a entregá-la a outra família, a dar sua vida a outra pessoa, para que você pudesse crescer em paz. As palavras o atingiram como uma torrente de água gelada. João sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, como se tudo o que ele conhecia até agora não passasse de uma frágil ilusão. Permaneceu em silêncio, tentando assimilar o que Amélia acabara de revelar. Minha mãe biológica? Ele gaguejou, quase incapaz de processar o que ouviu. Amélia assentiu com lágrimas nos olhos. Sua mãe era jovem e estava em uma situação difícil. Ele não tinha apoio nem recursos para criá-lo, e tomou a dolorosa decisão de deixá-lo nas mãos de Helena, que já o amava como se você fosse seu próprio filho. Nunca concordei, mas... Amélia fez uma pausa, esforçando-se por manter a compostura. Nunca nos foi permitido tomar outra decisão. Foi o melhor para todos, ou pelo menos foi o que pensaram na época. João ficou sem palavras. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua história, tornou-se um mar de dúvidas. E por que você nunca tentou entrar em contato comigo? Por que você nunca tentou... Suas palavras foram sumindo, a emoção fechando sua garganta. Eu tentei, João, em mais de uma ocasião, mas sempre que o fazia, diziam-me para deixar as coisas como estavam, que Helena era a tua verdadeira família. Convenceram-me que era melhor não saberes a verdade, explicou Amélia, com a voz quebrada pela dor de anos de silêncio. Ele sentiu um misto de tristeza e raiva, e ao mesmo tempo, uma compreensão que nunca havia experimentado. Sua vida, tão meticulosamente construída, foi construída sobre segredos. Ele agora entendia que sua mãe adotiva, Helena, havia tomado decisões difíceis, decisões que afetaram sua identidade. Incapaz de se conter, João abaixou a cabeça, tentando processar o peso daquela revelação. João regressou a casa com o coração pesado, as palavras de Amélia ecoando na sua mente. Era difícil aceitar que a pessoa que o criou, aquela em quem sempre confiou, tivesse decidido guardar um segredo tão fundamental sobre a sua origem. Ao cruzar a soleira da porta, sentiu uma onda de emoções contraditórias invadi-lo. Amor, decepção, confusão e uma raiva crescente que nunca sentira por Helena. Ele a encontrou na cozinha, preparando o almoço com uma expressão calma, como se nada tivesse mudado. Ao vê-la, João sentiu sua raiva aumentar. Ele ficou na porta e esperou que ela percebesse sua presença. Quando ela finalmente olhou para ele, seu sorriso habitual desapareceu ao ver a dureza em seu rosto. Precisamos conversar, mãe, disse ele com voz firme, tentando controlar o tremor em suas palavras. Helena parou o que estava fazendo e enxugou as mãos, olhando para ele com um misto de preocupação e resignação. João, por favor, me escute. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não, mãe, ele interrompeu, incapaz de conter sua raiva. Não quero ouvir mais desculpas. Amélia contou-me tudo. Eu sei que você sabia desde o início quem eram meus pais verdadeiros, mas decidiu esconder isso de mim. Por quê? Helena olhou para ele com tristeza, os olhos cheios de lágrimas que ela tentou conter. Eu fiz isso porque pensei que era melhor para você. Queria te dar uma vida estável, sem complicações. Sua mãe biológica não pôde cuidar de você, João. Disseram-me que o melhor para todos era eu criar você, que você pensasse que eu era sua única mãe. E você achou que era justo comigo? Ele perguntou, sua voz cheia de dor. Você nunca pensou que eu merecia saber a verdade, que tinha o direito de conhecer minhas origens? Helena olhou para baixo, incapaz de encontrar seu olhar. Não foi uma decisão fácil para mim, João. Todos os dias eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Eu te amei tanto que tive medo de te perder se você soubesse a verdade. Mas e eu? Eu tinha o direito de conhecer minha história. Eu tinha o direito de escolher como sentir, de decidir por mim mesmo o que significava aquela verdade. Respondeu João, sentindo como a distância entre eles aumentava a cada palavra. Helena se aproximou dele, tentando pegar sua mão, mas João se afastou, incapaz de aceitar seu toque naquele momento. A dor nos olhos dela era palpável, mas ele não podia ignorar o sentimento de traição que o consumia. Eu criei você como meu próprio filho.
Todos os dias, todos os sacrifícios, fiz tudo por amor, murmurou Helena, sussurrando palavras que pareciam dirigidas tanto a si mesma quanto a ele. E você acreditava que o amor justificava mentiras? João respondeu, a voz quebrada pelo misto de tristeza e raiva. Não sei se posso te perdoar, mãe. Sinto que tudo o que pensei que era não faz mais sentido. Sem esperar resposta, João se virou e saiu de casa, deixando Helena sozinha no meio da própria dor. Ele caminhou sem rumo, tentando encontrar sentido em meio àquele caos emocional. A rua se estendia à sua frente, mas sua mente estava presa em um turbilhão de pensamentos, lembranças e a imagem de sua mãe, alguém em quem ele não sabia mais se podia confiar. Naquela noite, enquanto perambulava pela cidade, João percebeu que precisava se distanciar, não só fisicamente, mas emocionalmente, para entender o que queria fazer da vida. João passou os dias seguintes em isolamento voluntário, longe de sua casa e Helena, num pequeno albergue na periferia da cidade. Ele mergulhou em profunda introspecção, tentando processar tudo o que havia descoberto. Esse refúgio temporário deu-lhe espaço para enfrentar suas emoções sem a pressão de ver o rosto de Helena, que agora evocava uma mistura de amor e ressentimento. A verdade era dolorosa e confusa. Ele amava Helena, a mulher que o criou e protegeu desde que ele conseguia se lembrar. Mas ele também sentiu uma ferida profunda ao saber que ela lhe havia negado o direito de conhecer sua própria má história, de entender de onde ele veio. Era uma dualidade que lhe era difícil conciliar. Certa tarde, enquanto caminhava, resolveu ligar para seu amigo de longa data, Marcos, alguém em quem sempre confiou e que conhecia seu caráter meticuloso e racional. João sentiu que precisava conversar com alguém fora da situação, alguém que pudesse lhe oferecer uma perspectiva diferente. João, que bom que você ligou, disse Marcos do outro lado da linha. Eu estava preocupado com você. Tudo certo? João soltou um suspiro, aliviado ao ouvir uma voz familiar e confiável. Não, Marcos. Na verdade, as coisas estão muito ruins. Acabei de descobrir algo que mudou completamente a maneira como vejo minha mãe e minha vida. Pacientemente, João explicou tudo a Marcos, desde o encontro com Amélia até o confronto com Helena. Seu amigo ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe antes de responder. João, entendo que isso deve ser um golpe tremendo, mas você também tem que entender uma coisa. Helena te amou e te criou como filho e, embora a decisão dela fosse discutível, talvez ela acreditasse sinceramente que estava fazendo o que era melhor para você, comentou Marcos com tom sereno e reflexivo. João refletiu sobre as palavras do amigo, sentindo um misto de alívio e resistência. Ele sabia que Marcos estava parcialmente certo, mas a dor da traição ainda estava presente. Eu sei, Marcos, mas isso não muda o fato de ele ter escondido algo tão importante. Dói-me pensar que ele me negou a possibilidade de conhecer minha família biológica, de entender quem eu realmente sou, respondeu João, com a voz um pouco trêmula. Marcos fez uma pausa antes de falar novamente. Olha, João, talvez o que você precise é de um encerramento. Juntar as peças, se é isso que vai te ajudar a encontrar a paz. E se você tentar reunir Helena e Amélia? Talvez, ao vê-los cara a cara, você possa entender melhor seus motivos. Às vezes, confrontar o passado na sua totalidade é a única forma de avançar. A proposta do amigo ressoou em João, despertando uma centelha de esperança. Talvez, se eu conseguisse reunir as duas mulheres, pudesse ouvir suas versões sem os filtros da emoção, encontrar um meio termo entre o passado que eu não conhecia e o presente que tentava reconstruir. Agradecido, João decidiu experimentar. Nessa mesma noite, telefonou a Amélia, que, embora surpreendida, concordou cautelosamente. Então, com o coração acelerado, discou o número de Helena e pediu que ela o encontrasse no parque, onde sua vida havia começado a mudar. Ao desligar, sentiu um leve alívio, como se o simples ato de organizar aquela reunião lhe desse a clareza necessária. Ele sabia que não seria fácil, que enfrentar as duas mulheres que amava e confrontar a história de sua vida em toda a sua crueza seria doloroso, mas também entendeu que era a única maneira de encontrar uma forma de se reconciliar com sua história e consigo mesmo.
O sol mal aparecia por entre as árvores quando João chegou ao parque. O ar estava fresco e o silêncio que o rodeava parecia antecipar a intensidade do encontro que estava prestes a testemunhar. Nervoso, aproximou-se do banco onde havia convocado Helena e Amélia. Lá ele esperou com o coração batendo forte e a mente em um emaranhado de pensamentos e emoções. Poucos minutos depois, viu Helena aproximando-se por um lado e Amélia por outro. As duas mulheres trocaram um olhar tenso antes de se concentrarem nele. Mas o cumprimento foi reservado, quase distante. João sentiu a tensão no ar ao se sentarem, deixando um pequeno espaço entre eles. Ele se acomodou diante deles, sentindo-se pela primeira vez como um espectador da história de sua própria vida. "Obrigado por terem vindo", disse ele em voz baixa, olhando para os dois na esperança de que a reunião pudesse oferecer a todos uma chance de cura. Mas ao ver seus rostos, percebeu que a dor e os anos de segredos não desapareceriam facilmente. Foi Amélia quem quebrou o silêncio. "Helena, agradeço por cuidar do João esse tempo todo. Sei que foi uma decisão difícil para todos nós, mas nunca aceitei que ele fosse separado da mãe biológica, minha filha. E nunca entendi por que isso deveria permanecer esquecido." Helena franziu a testa para ela, tentando manter a calma. "Amélia, você sabe o quão vulnerável era minha irmã, sua filha. Eu não tinha meios nem estabilidade para criá-lo. Decidi protegê-lo, dar-lhe uma vida sem complicações, sem aquele fardo que poderia ter lhe causado tanta dor." Amélia abanou a cabeça. A sua expressão refletia um ressentimento que acumulara durante anos. "Mas essa não foi uma decisão sua, Helena. Também perdi o João. Perdi a oportunidade de vê-lo crescer, de compartilhar sua vida. E o pior de tudo, perdeu a oportunidade de conhecer suas raízes, de saber quem ele realmente era." João sentiu um nó na garganta ao ouvir a voz de Amélia tremer, e por um momento viu Helena baixar o olhar, como se entendesse a dor que havia causado, embora seus motivos tivessem sido sinceros. "Eu entendo", Helena finalmente murmurou, seu tom denotando vulnerabilidade. "Todos os dias, desde que concordei em criá-lo, temia o momento em que teria que explicar tudo para ele. Cada vez que via João se questionar sobre seu passado, sentia o peso da minha decisão. E embora tenha feito isso com amor, sei que lhe causei um sofrimento que talvez nunca consiga reparar." João observou as duas mulheres, percebendo em suas palavras uma complexidade de sentimentos: dor, culpa, amor e a aceitação de que não foi uma decisão perfeita, mas sim humana, cheia de imperfeições. "A única coisa que peço", disse finalmente com a voz carregada de emoção, "é poder compreendê-los, poder aceitar esta história que me pertence. Vocês são minha família, vocês dois, e quero encontrar uma maneira de conviver com isso sem ressentimentos." Helena e Amélia olharam para ele, ambas visivelmente emocionadas com as suas palavras. Depois, Amélia estendeu a mão para Helena num gesto de reconciliação, de paz. Helena hesitou, mas depois de um momento aceitou o gesto e suas mãos se uniram, símbolo de perdão e aceitação. João sentiu um fardo ser tirado de seus ombros. Aquele encontro que começou num clima de tensão tornou-se pouco a pouco uma oportunidade de cura. Ele entendia agora que, apesar das decisões difíceis e dos segredos, ambas as mulheres agiram por amor e pelo desejo de protegê-lo, cada uma à sua maneira. O passado e o presente finalmente encontraram um equilíbrio, e João sentiu que estava pronto para dar o próximo passo, para encerrar aquele capítulo da sua vida e caminhar em direção a um futuro com novas possibilidades e, talvez, sem sombras de ressentimentos. O clima no parque havia mudado, como se o peso dos segredos e das feridas não reveladas tivesse se dissipado após o encontro entre Helena e Amélia. João se sentiu diferente, mais leve, como se finalmente tivesse encontrado uma parte de si que estava escondida há anos. Ao ver as duas mulheres ao seu lado, entendeu que os dois lados da sua história poderiam coexistir e que aceitar a sua origem era também aceitar as pessoas que o acompanharam naquela jornada. Nos dias que se seguiram, João sentiu uma paz que não lembrava de ter experimentado antes. Ele estava redescobrindo sua vida sob uma nova perspectiva. As ruas por onde andava agora lhe pareciam cheias de histórias,
e cada pequeno detalhe de suas, o ambiente despertou nele uma profunda gratidão pelo presente, pela oportunidade de ter chegado àquele momento de reconciliação. Ele e Helena retomaram o relacionamento, embora com renovada sinceridade. A confiança ainda estava cicatrizando, mas ele via nos gestos da mãe adotiva o desejo de curar as feridas que as mentiras haviam causado. Amélia, por sua vez, passou a fazer parte ativamente da sua vida, partilhando com ele memórias da filha e ajudando-o a compreender a história da sua família. Era um relacionamento novo, frágil e ainda em construção, mas cheio de promessas de amor e da conexão que tanto almejava. Uma noite, enquanto João jantava sozinho em seu apartamento, seu telefone tocou inesperadamente. Ele olhou para o número desconhecido na tela, hesitando em atender. Finalmente, com alguma curiosidade, atendeu a chamada. "Olá, João?", disse uma voz do outro lado da linha, um pouco nervosa, mas cheia de calor. João franziu a testa, tentando reconhecê-la. "Sim, sou eu. Com quem estou falando?", ele respondeu, tentando controlar o tom de surpresa em sua voz. "Eu sou Gabriel. Acho que somos irmãos. Acabei de saber de você e... Bem, senti que deveria ligar para você", explicou a voz, com um misto de timidez e excitação. João sentiu o coração disparar ao ouvir aquelas palavras. Um irmão. Era uma possibilidade que ele nunca havia contemplado. Mas lá estava ela, tão real quanto a própria vida. De repente, o mundo pareceu abrir-se novamente, oferecendo-lhe uma ligação mais profunda com a sua família biológica. "Gabriel", repetiu João, deixando o nome fixar-se em sua mente. "Eu não tinha ideia de que... Bem, nunca imaginei que poderia ter um irmão." Houve uma pausa na linha antes de Gabriel falar novamente. "Eu entendo. Para mim também é uma surpresa. Mas se você estiver disposto, adoraria conhecê-lo. Acho que temos muitas coisas para contar um ao outro." João sorriu, sentindo um calor que o encheu de esperança. "Eu adoraria, Gabriel. Este é apenas o começo de muitas coisas que quero saber sobre nossa família." Quando desligou, ele olhou para o telefone, pensando em todas as voltas e reviravoltas que a vida deu para levá-lo até lá. A relação com a mãe adotiva, a história da avó, a ligação inesperada com um irmão. Todos estes laços que, embora complicados e carregados de emoções, faziam parte da sua identidade. Naquele momento, João compreendeu que a história da sua vida não estava escrita a preto e branco, mas sim numa rica gama de cinzentos. Cada pessoa, cada experiência, foi um fragmento que o construiu, que o tornou quem ele era. Não sentia mais necessidade de respostas absolutas ou de um passado imaculado. Ele aprendeu a aceitar a complexidade da sua história e, acima de tudo, a valorizá-la. Com um sorriso, João olhou pela janela, para o horizonte que se abria diante dele, sabendo que este era apenas o começo de um novo capítulo na sua vida. A história de João nos mostra como o passado, por mais oculto que esteja, sempre encontra um jeito de vir à tona. Às vezes, enfrentar as nossas raízes pode ser doloroso, mas também é libertador. A verdade, embora difícil de aceitar, permite-nos compreender quem realmente somos e dá-nos a oportunidade de nos reconciliarmos com as nossas próprias experiências e com aqueles que fizeram parte delas. O que você teria feito no lugar do João? Você teria procurado respostas ou preferiria conviver com o mistério? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias como a do João, histórias que nos convidam a refletir sobre nossas decisões e nosso passado. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum episódio dessa série. Vejo você no próximo vídeo.